Olá pessoal, Danilo Pinheiro, vou mostrar para vocês nesse vídeo o que a gente fez de desenvolvimento nessa última versão do DP Auto Rig System, tá? A gente fez muita coisa nova, principalmente em validações aqui nessa parte do Validator. A gente criou alguns módulos novos para validar e criação na hora de publicar o nosso rig, tá? Isso aqui ajuda bastante. A gente mudou um pouquinho também o layout do skinning. Eu vou passar explicando o que a gente mudou. A princípio, a gente seguiu o desenvolvimento que a gente tem na nossa planilha de desenvolvimento, tá? A gente está na versão atual de 4.03.56. Essa versão vai ser a versão originária da versão 4.04.00, que vai ser o próximo release que a gente vai fazer nos próximos dias, tá? A gente está no início de janeiro de 2024, então a gente vai ver o que foi produzido na versão 4.03, ou seja, aqui no log de 2023, a gente tem daqui, ó, do release do 4.03 até o momento, a gente teve em torno de 90 atualizações que a gente criou de tarefas realizadas, tá? A gente, nisso daí, gerou 56 versões. Então agora a gente vai ter a 4.04 chegando nesse próximo release. E eu separei aqui algumas 10, mais ou menos, 10 coisas que são mais importantes para a gente ver do que foi feito. Além de correções de nomenclatura, correções de bugs e aperfeiçoamentos do script, a gente criou coisas novas, tá? Vamos lá então. Eu vou me servir, por exemplo, dessas imagens aqui, que foram as imagens dos updates que a gente criou, para a gente seguir um pouquinho do que foi feito, tá? Esses amarelos aqui são novos validators, então aqui é o Outliner Cleaner Validator. Ele é um outliner cleaner. Ele vai fazer o seguinte, ele tá aqui, ó, onde que ele tá? Aqui, ó, Outliner Cleaner Validator. O que ele faz? Ele verifica se a gente tem alguns nodes perdidos na cena do rig, tá? Às vezes quando a gente vai criar um rig e a gente cria, por exemplo, qualquer node aqui, por exemplo, o FKline é o mais simples de todos, né? Quando a gente cria um mirror para esse módulo, ele cria esse node para a gente aqui, esse node fica escondido, tá? Se a gente for ver aqui no Options do DP Auto Rig System, a gente tem aqui, ó, Hide Guide Groups in Outliner, tá? Isso daqui faz com que a gente esconda esses grupos aqui para ninguém mexer nele, porque eles são simplesmente temporários enquanto a gente tem uma guia. Quando a gente gera o rig, esses grupos aqui são deletados, mas se eles são escondidos por default, então aqui eles não vão aparecer. O que acontece? Que se a gente importar uma guia ou alguma coisa que vier duplicata, pode ser que esses nodes sejam perdidos. E aí, para não ter isso, a gente tem o nosso node de validator, que ele vai limpar isso, tá? O Outliner Cleaner, ele verifica se tem alguém perdido e já deleta, tá bom? É simples assim. Vamos ver um outro validator para a gente ver. O Locked Normals é quando a gente recebe um rig, a gente adicionou o Inverted Normal e o Locked Normal. Quer dizer que se a geometria que a gente recebeu para iniciar o rig vier da modelagem com normais invertidas, ele já vai avisar para a gente, ou normais locadas, tá? Travadas. Então, nesse caso, seriam para análise de geometria, né? Outra coisinha legal aqui é Unused Skin Influence. Esse é um rig para limpar, como se fosse o Optimize Scene Size. Ele vai limpar skinning de joints que não tem influência, tá? Mas ele é um pouco mais limpo, vamos chamar assim, do que o script do Optimize Scene Size, e ele não danifica o nosso rig, tá bom? O Render Node Cleaner é a mesma coisa, ele vai verificar se tem alguns nodes de shaders que não são utilizados e vai limpar eles. É muito parecido com o Optimize Scene Size, mas é um pouco mais delicado na hora de fazer o trabalho, tá bom? Vamos ver o que mais que tem aqui. O Inverted Normal eu acabei de falar. E essas outras verdinhas aqui, provavelmente a gente vai ver durante aquelas imagens que eu separei pra gente ver, tá? O Shoulder Subcontrol a gente vai ver lá. FKline Main Control, esse é legal de ver. Por exemplo, a gente pode ter essa guia de FKline
e nela a gente colocar mais segmentos, por exemplo 10, ele vai criar para a gente aqui vários segmentos. E se a gente optar por esse main controls aqui, quando a gente clicar nele e escolher a quantidade de main controls, é como se a gente tivesse um controle principal que levasse todos esses daqui juntos, tá? Então, por exemplo, a gente escolher 3 main controls e criar o rigging dessa guia, ele vai criar pra gente aqui 3 controles principais, olha, que eles levam os segmentos deles, tá vendo? Esse segmento é o primeiro, esse aqui seria o segundo segmento e esse aqui é o terceiro. Dá pra gente mostrar os controles, subcontroles aqui, ó. Tá? Eles continuam existindo no nosso FK-Line tradicional. Então, se a gente viesse aqui e mostrasse os subcontroles desses 3, ó, nosso FK-Line original seria assim, né? Só com subcontroles. Mas aí a gente criou esses controles mains justamente para a gente ter um controle principal para levar os outros, tá? É isso. O que mais que a gente pode ver? Só um minutinho. A gente alterou o Skin Cluster para ele poder aceitar o Mai 2024 múltiplo Skin Cluster. Então, quando a gente reeditou aqui, a gente colocou coisas novas, como por exemplo esse Display Log Window. Se a gente criar um Skin Cluster aqui, por exemplo nesse cubo, e essa opção estiver marcada, ele vai mostrar uma janelinha dizendo: opa, foi feito o Skin Cluster com sucesso. Porque antes ele não tinha nenhuma informação para a gente de que o Skin Cluster tinha sido criado ou não, simplesmente acontecia. Então ele cria o Skin Cluster e ele avisa a gente com essa opção aqui da janela, tá bom? A gente também alterou essas duas coisas aqui, que é o Cop Skinning, a gente trouxe para cá. O Cop Skinning era uma ferramenta que tinha aqui no Extras, não existe mais, e a gente trouxe ela para cá para poder copiar o skinning de uma origem. Ou seja, se você tiver vários modelos que você quer copiar do primeiro para todos, esse aqui é o botão que você usa, que ele vai selecionar o primeiro, é o Source, e os outros são o Destination, né? E o Same Name é quando ele vai procurar se tiver grupos de geometrias com o mesmo nome, algumas esquinadas e outras não, ele vai rodar e vai transferir o skinning das que têm geometrias com o mesmo nome. Isso é uma parte de um desenvolvimento futuro que a gente vai implementar no AutoRig, que é fazer uma reconstrução. E dessa maneira ele transfere o skinning de modelos com o mesmo nome. Isso vai ser útil para a gente futuramente, assim espero, tá? Vamos lá. Aqui o Dynamic Chain. Esse aqui é interessante, que você tem agora uma opção no Dinâmica, que é a dinâmica no próprio... tem um GIF, eu vou mostrar em breve, tá? Mas aqui no Chain você tem uma opção agora de Dynamic, em que você cria ela e você vai poder usar o seu rig animável com a animação da Chain feita por Hair System. Ou seja, ele vai criar pra gente, vamos fazer só para ter uma referência aqui, tá, ó. Essa ali é a Chain, vou rigar ela com opção de Dynamic. Nessa opção de Dynamic a gente tem os controles funcionando todos certinhos, de KFK do jeito que a gente quiser. Mas a opção aqui de Dynamic, ela liga os joints, que se a gente der play na nossa timeline usando, por exemplo, esse aqui que é um Interactive Playback, ele vai gerar pra gente esse playback que dá pra gente ver a animação, tá bom? Opa, eu tenho que mostrar minha... Só um minutinho, eu vou mostrar minha time range aqui, tá? Porque ele foi no final ali. Ó, mas se a gente der play ali, ele é como secundário, tá? A animação dele, a timeline teria que estar maior para ver melhor, mas acho que vocês entenderam, né? Se não, pode testar ou enviar alguma pergunta, a gente esclarece, tá bom? Nada difícil de entender. Vamos ver se tem alguma coisa mais interessante aqui. Wrap Deformer para o Rivet. Isso daqui foi... A gente pode usar o Wrap ou o Morph Deformer quando a gente vai criar o Rivet. Isso é uma diferença que a gente implementou no rig, que faz o cálculo ser diferente, tá? O Wrap ele é antigo, um Deformer antigo que calcula mais peso nele do que o Morph Deformer. Então a gente tem a opção agora no Rivet de escolher se a gente quer criar o Rivet usando Morph ou Wrap, tá?
Essas opções aqui fala pra gente quando a gente está no Maya 2024 sem nenhuma opção de update, ou no Maya 2022, que eu acho que teve um problema que a gente vivenciou num projeto em que o Maya 2022 sem nenhum update, o Morph Deformer não funciona. Então a gente desativou isso quando a gente estiver usando versões antigas do Maya, tá? Mas o Morph Deformer vai funcionar do mesmo jeito como a gente sempre usou. Agora o Morph Deformer é um pouco mais rápido o cálculo, e então a gente optou por ele, tá bom? IKFK Snap, isso aqui é uma coisa forte que a gente implementou no nosso AutoRig, que é quando a gente tem um limb em IK ou FK, ele vai snapar a pose quando a gente muda o blend de IK e FK. Se a gente tiver a opção, por exemplo, de blend usando o IK-FK, tá? Por exemplo, se a gente está em IK ou FK, agora a gente tem essa nova opção aqui, ó, IKFK Snap. Se ele está desligado, ele vai funcionar igual a gente sempre usou, que é basicamente blendar entre um e outro, ou seja, ele vai mudar de IK para FK. Opa, esse é o chain, desculpa, eu vou buscar aqui esse aqui que é o nosso limb, tá? Ó, tá buscando de um para o outro e ele não tá segurando a mesma pose, porque o IKFK Snap tá desligado. Se a gente ligar ele, a gente vai mudar de um para o outro e ele snapa na pose que a gente estava inicialmente, tá? Então isso daqui é uma forma que a gente tem para poder ajudar os animadores a, quando eles quiserem mudar de IK e FK, automaticamente o rig ele já vai encontrar a pose e volta para ela em IK ou FK, tá vendo? Ele faz a mudança de IK para FK, mas ele mantém a pose, tá? Desde que a gente tenha o IKFK Snap ligado e o seu estúdio aceite usar Script Node. Se não aceitar, e se não estiver funcionando para você nas versões a partir dessa que a gente está fazendo release de 4.04, pode ser que você tenha que procurar o TI, o administrator da sua rede do estúdio, e habilitar essa opção no Maya, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que mais a gente tem aqui de interessante para ver. Proxy Creator e o Tab aqui, ó, são as duas coisas, tá? Vamos passar aqui pro Select All Controls, tá? Mesma coisa, a gente tinha um botãozinho aqui que era o Select All Controls, ele não existe mais porque ele veio para cá nesse layout novo com Select All Controls, uma propriedade do rig dentro da tab de Controls. Ele aqui, quando você clica, ele vai selecionar todos os seus controles que estão no seu rig, tá? Isso pode ser útil para os animadores ou você criar algum tipo de ferramenta para trabalhar na sua pipeline, tá? Ele passou para cá. Outra coisa que a gente fez também muito legal foi o Head Deformer. O Head Deformer, ele agora tem umas opções interessantes. Vou criar uma nova cena aqui que o Caio programou pra gente. Eu achei super legal. Eu vou fazer um cubo aqui com mais subdivisões pra gente ver o funcionamento dele, tá? E quando a gente tem uma geometria e cria nela, por exemplo, um novo Head Deformer, o Head Deformer ele vai pedir para você entrar com um nome que você quer colocar nesse Head Deformer. Antes a gente sempre usava Head Deformer, ele já criava Let's e o setup pra gente. Nesse caso, a gente pode pôr o nome que a gente quiser, vamos colocar aqui Merci, por exemplo, tá? Ele vai criar pra gente o controle. Se ele não tem um head para parentear esse controle no nosso BPD, não tem problema, ele vai funcionar normal, mas o legal dele é que você agora tem opções. Isso aqui é comum, igual a gente sempre tinha, tá? A gente tem agora algumas opções nos show controls aqui. Esse é um atributo que a gente pode mostrar esses controles novos. E o que é legal desses controles novos é que ele, por exemplo, habilita você mexer a parte do meio, a de cima e a de baixo, tá? Do jeito que a gente gostaria. E olha que interessante, a gente tem agora também uma opção de rotacionar o seu deformer, tá? Isso daqui não tinha antes, isso aqui é muito útil quando a gente vai fazer rigs cartoons de bola, por exemplo. Utiliza-se isso aqui para saber de que lado que está sendo deformado o squash e stretch, tá? Então isso aqui é interessante para a gente.
é obra do Caio. Eu não trabalho sozinho no desenvolvimento desse rig, o Caio Hidaka fez essa implementação aqui, foi muito legal. Também trabalha o André Rieger e o Saul Almeida, que fizeram essas implementações para a gente junto com as que eu também criei, tá? Se você tiver interesse de colaborar, pode entrar em contato. A gente só precisa que tenha conhecimento de Python e boa vontade para poder trabalhar com a gente, tá? Nesse caso, uma última feature aqui que eu coloquei para a gente ver antes de passar para algumas imagens só para ilustrar o que eu estou explicando é o Proxy Creator, tá? Ele já vai ter para a gente aqui um validator aqui de Proxy Creator, tá? Ele é legal porque ele vai criar para a gente várias faces do nosso modelo e parentear elas por conexão ao invés de usar constraints ou deformadores. Essas conexões ajudam o rig a ficar rápido, então um rig em que a gente vai começar a animação em layout, por exemplo, pode usar o proxy que já vai gerar para a gente automaticamente no rig, tá? Esse aqui é o publisher que está um pouco mais robusto atualmente e a gente ainda vai melhorar ele com umas ferramentas que a gente está trabalhando atualmente para criar. Eu vou passar para essas demonstrações aqui dessas imagens, tá? Aqui eu falei do Outline Cleaner, que limpa aqueles grupos que podem ficar algumas coisas assim de vestígios, tá? Esse daqui é uma implementação que a gente fez de correção dos joints corretivos que dava problema aqui no nosso ankle, ou seja, no tornozelo, tá? Isso é uma demonstração do tornozelo. Esse aqui é o que funciona bem, eles estão no ângulo deformando bem, e esse aqui é a informação de como eles estavam com erro. Eles não estavam rotacionando de acordo com o reverse foot, rotacionava apenas com o controle da leg. Então a gente corrigiu isso. Esse aqui é um novo controle que a gente tem, que é do shoulder. Tá? Vocês no controle da clavícula tem uma opção de show controllers. Então dá para ver que eu seleciono, coloca lá subcontrole display, ele já vai mostrar para a gente esse novo controle para ajuste de ombro, tá? Em algumas poses os animadores pediram para a gente bastante ajuste de ombro e a gente preferiu passar para eles esse controle e eles ajustam da maneira que for necessária para a câmera ou para a cena, né? A mesma coisa, o show controls, a gente mostra ou não os subcontroles do reverse foot, tá? Deixa eu ver o que mais. Unlock normal já falamos. Esse aqui é uma revitalização da UI quando a gente tem o Guides Update, tá? Ela não tinha essa barra de rolagem, então não dava pra gente ver todos os guias que tinham para atualizar na cena. Agora foi atualizado, o André que ajudou a gente nisso. Esse aqui é uma novo shape de controles de roda. A gente sentiu necessidade de colocar umas pontinhas para fora assim, para quando o carrinho rodar a roda dele, não ficar só a calota dele, por exemplo, rodando aqui, a gente não saber até quando que ele está rodando em arco, né? Então isso daqui são pontos para referenciar a gente o quanto que ele está girando visual. Isso aqui é um export que a gente agora exporta com o Progress Window, os controles de shape, isso aqui é muito técnico, não precisa prestar atenção. O PIN, a gente limitou ele em valores 0 e 1 e atualizou a propriedade dele. Aquela janelinha que eu falei com vocês que aparece agora, se for esquinado nessa opção. A gente cria agora automaticamente no Facial Controls, Face Controls, aliás, ele vai criar um novo atributo que é o Soft Smile, tá? Ele vai chamar uma target que a gente vai modelar, por exemplo, só com um sorriso simples, assim, sem mostrar os dentes, porque mostrando os dentes seria o Big Smile, tá bom? A gente criou essa opção. Aqui era um bug que tinha quando a gente escalava o rig, os polyvectors do braço e perna, eles iam para uns lugares estranhos, não estava funcionando bem a escala. Então, nesse caso, a gente corrigiu para ele escalar corretamente assim, ó, dessa maneira, né? Ele tem que seguir o rig sem apontar para lugares diferentes do esperado, do padrão que a pose do rig está, né? Esses são os main controls do FKline que eu apresentei agora há pouco. Essa aqui é a explicação de como eles são ativados, não sei, a gente já viu. Main controls adiciona ali naquela opção. Isso aí o Saul criou para a gente aquele novo controle
para o guidão da bicicleta ou moto, por exemplo, para ele ficar mais realista. A gente usava o steering, mas não estava muito bom, então a gente mudou o guidão para um FK-Line simples mesmo, e dessa forma ele atua da maneira que a gente espera que atua, que é só um giro simples, porque não é um amortecedor de carro, aquelas coisas para usar o steering, né? Então isso aí é uma coisa que só ajudou a gente. O cop skinning também ele tirou do extras e a gente colocou ele ali no cop skinning, que é onde eu apresentei para vocês aqueles dois botões. Limpezas dos validators, tem a limpeza de skinning e o unused skin, unused node cleaner. Eles são como se fosse o Optimize Scene Size, mas não faz a mesma coisa, tá? Ele é um pouco menos agressivo, vamos chamar assim. Esse é um novo controle que a gente tem para o chain. Esse aí é a bolinha nova, essa que está selecionada é a bolinha nova, ela não tinha antes no controle do chain, tá? E ela também, agora a gente implementou o mesmo setup de FK-Line, a gente colocou subcontroles no chain FK-Line, né? Vamos chamar assim, o chain, quando ele está modo FK, ele também tem agora a opção de quantidades de main controllers que a gente gostaria que ele tivesse, tá bom? Esse aqui é uma performance que a gente melhorou, o ângulo de rotação do punho, por exemplo, para até o ribbon da flip. Então ele tem um ângulo um pouco maior do que 90 graus. Ele está chegando a 110, às vezes passa um pouquinho mais de 110, porque a gente está tentando limitar alguma restrição de só 90 graus, que é o padrão que a gente tinha no flip do membro, tá bom? Esse é um bug que a gente tinha, que a gente corrigiu também. Quando a gente tinha uma rotação no root control, ele dava um pop ali no tornozelo. Vocês vão ver que ele vai dar um estragadinho ali. A gente corrigiu isso, tá? E para corrigir isso daí teve que mexer num monte de coisas. Esse daí ele gerou várias versões, porque eram muitas coisas para corrigir, até encontrar realmente o que tinha dado defeito. A gente criou outros bugs no meio do caminho que depois tiveram que ser corrigidos, é sempre assim, tá? Aí foi corrigida essa coisa. Isso aqui é uma explicação, uma demonstração, aliás, de como que funciona o novo módulo de chain. Enquanto a gente tem o Dynamic ativado, a gente tem o IK e o FK normal, igual sempre foi, e a questão é que a gente tem um atributo novo de dinâmica, em que a gente dá um play nele e ele toca como animação secundária, né? Então é o que eu acabei de mostrar para vocês, dá para ver uma coisa esquinada, vai ficar mais fácil de entender, tá? Ele liga-se o Dynamic e dá o play no Interactive Playback. Aí isso daí ele faz o Hair System atuar como FK Spline do nosso chain, dos nossos joints, tá? Essa opção é onde eu mostrei, ela é aqui no Dinâmica que a gente liga, ativa ela para usar, né? E ela vai criar algumas coisas aqui no nosso FX Group, que uma delas é o Nucleus, o outro é o Hair System, e aqui são as curvas que vão ser usadas para linkar com nossos joints, tá? Então, se for necessário, claro que vai ser necessário para ajustes no seu rig, você vai calibrar a dinâmica usando esses dois nodes aqui, tá? Eu coloquei eles no FX Group para ficar fácil de serem implementados no rig, e todas as outras curvas que forem utilizadas em outros módulos que sejam necessários à dinâmica de Hair, por exemplo, eles vão referenciar esses dois nodes aqui. Então fica mais fácil do que se a gente criasse vários Hair Systems e vários núcleos. Esses dois controlam tudo em um mesmo rig, tá bom? Aqui a gente tem um Proxy Creator, tá? Que esse é muito legal se vocês quiserem testar. Ele vai facetar o nosso rig e criar algo assim pra gente, ó. Vão ser várias geometrias de proxy que vão estar dentro do Proxy Group, e elas vão ser dessa funcionalidade, ó. Eles não funcionam mais como
digamos, skinning normal, né? Ele não é perfeito, é claro, ele vai facetar, mas a gente até melhorou um pouco mais esse algoritmo aqui e ele deu um resultado super legal, essa última versão que a gente tem do Proxy, tá? Ela é uma versão bem estável pra gente e o cálculo muito mais rápido do que a versão quando a gente desenvolveu a primeira vez. Então espero que vocês gostem, isso daí é uma coisa que foi bem legal de se fazer, tá? O Rivet a gente tem essas opções de Morph e Wrap que eu mostrei para vocês. Essa daqui é uma opção que provavelmente só quadrúpedes vão utilizar, que é o meio do pé seguir a ponta do pé, mas é uma implementação que a gente fez para requisitos de animadores que pediram ajustes para quadrúpede, tá? Essa aqui é uma demonstração do IKFK Snap, onde a gente pode pôr uma pose do personagem em IK, por exemplo, e aí se a gente optar em só fazer o blend, esse atributo de IKFK Snap aqui ele vai estar desligado, mas se a gente liga o atributo de IKFK Snap, a gente consegue deixar a pose igual quando a gente transfere de IK para FK. É aquela demonstração que a gente fez sem o modelo, mas só para a gente ver como que ele funciona com o modelo, tá? Mesma pose. No início ele até dá uma travadinha assim que ele vai fazer o blend, mas depois que a gente solta o valor que a gente mudou, ele já calcula e snapa a pose, tá bom? Inverted Normal a gente falou, no Validator, Select All Controls também. Isso daqui é um bug que a gente corrigiu no mirror de espelhamento de rodas, tá? A gente refez esses controles que ele espelhava errado. Ali ele estava espelhando um controle no lugar errado, mas o problema estava no próprio Wheels e a gente corrigiu o Wheels para ele não ter esse problema mais, tá? Aqui vamos ver que pede, o que é isso? É o Display Show Controls, tá? O Show Controls do Reverse Foot ele também agora está linkado à opção de IKFK Snap, ou seja, se ele está em FK, ele não vai ter reverse foot para o pé, porque não tem sentido ter um reverse foot no pé FK. Então ele dá hide nos controles, tá bom? E uma coisa que a gente também fez foi desabilitar o stretch do IK atuando no FK, que era um erro que tinha. A gente acabou corrigindo nessa mesma ferramenta aí que a gente ajustou. Essa é uma demonstração do Head Deformer novo. Se a gente coloca o nome de Jaw, ele já vai rotacionar o nosso Head Deformer e colocar ele na posição adequada para um personagem bípede comum, tá? Se a gente só usar ele com o nome de Head ou um outro nome, ele já vai criar padrão igual a gente tem. Aqui não vai dar para ver atuar criando com os atributos, mas qualquer nome que você colocar ali, ele vai criar um Head Deformer. Foi uma sugestão de um rigger há muito tempo. O Marcelo pediu isso para a gente fazer e demorou para até sair, mas a gente tem essa nova atuação agora do Head Deformer, que ficou super legal, tá bom? Essa é a última coisa que a gente tem como GIF para apresentar. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente desenvolveu ultimamente. A gente vai continuar aprimorando o nosso script e criando mais coisas. Se vocês tiverem sugestões, podem entrar em contato. E qualquer dúvida, avisa a gente, por favor, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer os riggers que me ajudam na programação e agradecer você também que usa e estimula a gente, dá incentivo para a gente continuar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado. Isso aí, valeu.